Pai, o Senhor, bom dia. Agora vamos começar a leitura do pão diário, tá? Vamos começar a leitura do pão diário. Já peguei minha Bíblia, meu xodozinho. Amo essa Bíblia, gente. Vamos lá. Abri aqui o pão diário na data de hoje. Hoje são 29 de julho. 29 de julho. 29 de julho está Tudo por Nada, é o título, tá? Tudo por Nada é o título da leitura. Então, vamos abrir a Bíblia em Provérbios 7. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 7. Provérbios é depois de Salmos, tá? Quem não sabe, Provérbios é depois de Salmos. Provérbios 7. Provérbios 7, do 10 ao 27. Esse é bom, hein? Esse é grande. Olha, se dá para vocês verem, deixa eu colocar assim. Acho que dá para ver, não dá? Provérbios 7, do 10 ao 27, tá bom? Então vamos lá. O vício em heroína é corrosivo e trágico, pois gera a tolerância, e doses maiores são necessárias para o mesmo efeito. Logo, a dosagem passa a ser letal. Quando os viciados ouvem que alguém morreu de overdose, seu primeiro pensamento pode não ser o medo. Mas onde posso conseguir isso? Eu gosto sempre de passar canetinha, então vou passar canetinha aqui no título, Tudo por Nada. Vou passar o marca-texto, Tudo por Nada. E agora eu vou passar canetinha onde eu gosto de marcar. Então eu vou marcar aqui, quando os viciados ouvem que alguém morreu de overdose, seu primeiro pensamento pode não ser o medo, né? Medo. Mas onde posso conseguir isso? C.S. Lewis é o nome da pessoa, né? Acredito. O nome da pessoa que escreveu isso aqui. Alertou sobre isso no livro Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, Martins Fontes, em 2009. Com sua visão criativa, a explicação de um demônio sobre a arte da tentação, tá? Então, ele escreveu um livro sobre a visão criativa, explicando o demônio sobre a arte e a tentação, né? A arte da tentação. Inicia com prazer, se possível, com um dos bons prazeres de Deus, e oferece-o de forma que o Senhor proibiu. Então vamos lá, repetir de novo, né? Vamos repetir. O Lewis, eu acho que é assim que lê o nome dele, tá, gente? Lewis. Alertou sobre isso no livro Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, Martins Fontes, 2009. Com sua visão criativa, a explicação de um demônio sobre a arte da tentação inicia com prazer,
É, não, ponto. Inicia com prazer, se possível, com um dos bons prazeres de Deus, e oferece-o de forma que o Senhor proibiu. Quando a pessoa morde, ofereça menos e incite a desejar mais. Forneça um desejo cada vez maior por prazer cada vez menor, até que finalmente conquistamos a alma do homem e não lhe damos nada em troca. Então vamos lá. Em Provérbios 7, ilustra esse ciclo devastador com a tentação do pecado sexual. O sexo é uma boa dádiva de Deus, mas se o buscarmos fora do casamento, somos como o boi que vai para o matadouro. Pessoas mais fortes do que nós se destruíram ao perseguir alturas que são prejudiciais. Então, preste atenção e não se perca em seus caminhos tortuosos. Tá no versículo 24 e 25. O pecado pode ser atraente e viciante, mas sempre acaba em morte. Está no versículo 27. Ao evitar a tentação de pecar na força de Deus, podemos encontrar a verdadeira alegria e satisfação nele. Então vamos à pergunta, né? Como buscar a sabedoria de Deus e se desviar delas ao enfrentar as tentações? Como buscar a sabedoria de Deus e se desviar delas ao enfrentar as tentações? Essa é a pergunta que o Pão Diário faz, para ver se a pessoa entendeu a leitura, né? Agora vamos lá na Bíblia, né? Vamos lá na Bíblia, no Provérbios 7, do 10 ao 27. Vamos entender esse texto aqui, né? Vamos lá. Provérbios 7. Provérbios 7, do versículo 10. Do versículo 10 ao 27. Então vamos lá. E eis que uma mulher lhes saiu ao encontro, com efeitos de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto, e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciamo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as
lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Isso aqui é na versão Almeida Corrigida, tá? Deixa eu pegar minha outra Bíblia, que eu quero ver aqui. Na versão NVI, Nova Versão Internacional. Só um minuto. É assim que a gente tem que fazer, tá? Quando você achar que o texto tá difícil de compreender, a gente tem que ver em outra versão. Vamos ver na versão internacional. Deixa eu abrir aqui Provérbios 7. Seis, 7. Vamos lá, do 10 ao 27. Vou ler nessa versão aqui, tá? A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta. Prestem atenção nessa versão aqui. Nova Versão Internacional. A leitura é muito mais prática, mais fácil de entender do que a Almeida Corrigida, que é uma versão muito antiga. Então vamos lá. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-lhe e disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios, né? Com a doçura das palavras dela, ela conseguiu levar ele, né? Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro. Quer dizer, ele seguiu ela pelas doces palavras dela, mas sabendo ele que ele estava indo para a morte, porque ele sabia que ele estava fazendo coisa errada. E como o servo que vai cair no laço. Laço de quem? Laço do diabo. Caindo no laço do diabo. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me de atenção as minhas palavras. Olha Deus falando.
Então, meu filho, ouça-me dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Olha quantas pessoas foram vítimas dela. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Viu como é que nessa versão é muito mais fácil de entender do que na Almeida Corrigida, que são palavras mais difíceis de entender, né? São palavras mais difíceis de entender. O que Deus quer falar? O que Deus quer explicar? Ambos os pecados são os mesmos. Independente que seja o pecado do vício, né, da droga, da bebida ou do sexo. Ambos são vícios, ambos são pecados. Então aqui o autor aqui fala sobre as drogas, sobre o que o inimigo faz na vida da pessoa, faz a pessoa usar drogas, né? A pessoa se vicia naquilo ali e sabe que aquilo ali vai te levar para a morte. E ao mesmo tempo, em Provérbios, fala também sobre o sexo, sobre a prostituição, sobre o vício do pecado, sobre o vício do sexo, que também é pecado. Uma mulher casada, esperando o marido saiu, né? O marido saiu para trabalho, saiu para resolver coisas, que saiu com um saquetel de dinheiro. Então ele tinha um tempo certo para voltar para casa e aquele tempo para ela era o suficiente para fazer as coisas da carne, as coisas que ela gostava, que era a prostituição. Se vestia como uma prostituta, ia para a praça, se oferecia e ali ela encontrou o quê? Uma presa. Fácil, 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 fácil. Homem de mente fraca, que estava ali, ela abraçou, beijou, porque o homem, infelizmente, muitas das vezes ele age com a carne, e ela conseguiu levar ele pro pecado, ela conseguiu levar ele para maldição, ela conseguiu levar ele para satisfazer os desejos da carne, tanto dela quanto dele. E ele sabia que ele estava indo para a morte, ele sabia que ele estava indo para um cativeiro sem volta. Então vamos ficar atentos a isso, né? A gente tem que estar sempre vigilante, como diz o Senhor. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. O Senhor está o tempo todo falando conosco, o tempo todo. A Bíblia é uma delas. A Bíblia, o Senhor fala o tempo todo conosco. Eu queria saber mais sobre o pecado. Vai lá na Bíblia. Geralmente, a maioria das Bíblias lá atrás tem um auxílio explicando. Essa minha aqui, essa que eu peguei agora da Nova Versão Internacional, inclusive ela tem auxílio na frente, né? A maioria é o auxílio atrás. Essa tem o auxílio na frente. Vamos procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui sobre o pecado. Só um minuto. Vamos procurar. Que o Senhor fala o tempo todo conosco. Temos que andar na presença dele, tentar o máximo possível de fazer o certo, fazer aquilo que agrada ao Senhor e não a nossa carne. Nós temos que estar em espírito,
fazer a vontade de Deus acima de tudo. Doutrinas, Espírito, Evangelismo. Deixa eu ir lá no P, né? Por ordem alfabética, deixa eu procurar o P aqui. Deixa eu marcar aqui onde a gente estava. Ó, P. Vamos ver aqui. Ciência, pacificação, pacto, papa, pecado. O que é o pecado? A Bíblia diz que o pecado é a desobediência da lei de Deus. Está em 1 João 3,4. Tudo que Deus ordenou para os seguidores de Cristo por meio da palavra é sua lei, que abrange pensamentos, sentimentos, ações, omissões. Também fala em Mateus 22, do 34 ao 40. Pecar é não seguir o padrão de Cristo em qualquer área de nossa vida. Também está em 1 João 2,6. Por isso, a necessidade de pedir perdão a Deus diariamente, dada nossa imperfeição em atingir esse padrão elevado. Mateus 6,12, 1 João 1, do 8 ao 22. Tem outro aqui também. Olha, tem vários. Tem vários. Só de falando de pecado aqui, 1, 2, 3. Tem 3 referências falando do pecado. Tem 3 referências. Deixa eu ver se tem falando sobre... Não, prostituta não tem, não. Mas tem o prazer carnal, tá? Tem o prazer carnal. Vamos ler o prazer carnal. O que pode e o que não pode. A Bíblia diz que tudo que fazemos por meio do corpo, daremos conta. Tudo que fazemos por meio do nosso corpo, daremos conta. Daremos conta quando? No dia do juízo final. 2 Coríntios 5,10. Nossa relação com a existência é por meio do corpo, e suas necessidades incluem prazeres, que pode ser tanto errado como certo. Na atual condição caída em que o mundo vive, também está lá, ó, em 1 João 5,19. Isso torna necessária a seletividade. 1 Coríntios 10, 23. O prazer sexual no casamento é um prazer carnal? Desculpa, não tem ponto de interrogação, não é pergunta. O prazer sexual no casamento é um prazer carnal legítimo, mas não é pecado. Fora do casamento ou uma pessoa do mesmo sexo é pecado. Romanos 1, 26 ao 27 e o capítulo 7, do 1 ao 3. O que delimita qualquer prática prazerosa ser ou não pecado é o que a Bíblia diz, não o que gostamos ou o que o mundo diz ser correto. Então, tudo que a gente quer, procura um auxílio na Bíblia. Se na sua Bíblia não tiver auxílio, vá na internet, pesquisa sobre a sua curiosidade, sobre o que você não entendeu, sobre o seu interesse, aquilo que te interessa saber. A Bíblia diz. Tá bom? Vamos procurar a entender, vamos procurar guardar isso pra gente. Tá bom? Então, fiquem com essa palavra de hoje, tá bom? Sobre as vontades da carne, sobre o pecado, sobre os vícios, né? Porque o vício não é só de droga, só de bebida, só de cigarro. O vício também está no sexo, o vício também está na nossa mente, nosso coração que é sujo,
porque a nossa alma se refere ao nosso coração. Então vamos cuidar da nossa alma, né? Porque cuidando do nosso coração, a gente está cuidando da nossa alma. Sempre pensando coisas boas. E as coisas más manda sair. Dá uma ordem para sair da sua mente, para sair do seu coração. Amém? Me perdoem qualquer coisa, ou até pelo fato se eu falei alguma coisa errada, não sei, porque eu também estou aprendendo tanto quanto vocês. Eu também estou aprendendo. E a gente vai um aprendendo com o outro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um.